Rangel começando a segunda aula de reino animal, agora para falar da classificação do reino animal. Na primeira aula, na aula 1, a preocupação foi mais com as características, né? Foram as características gerais e as características utilizadas para nós separarmos animais em grupos diferentes. Agora vamos falar desses grupos, os principais filos que formam o reino animal. Se você der uma olhada rápida, tem 9 filos aqui. Eu coloquei os 9 filos com os nomes científicos deles, todos eles em latim, iniciados todos com inicial maiúscula, como deve ser o nome de um filo. E esses 9 filos não representam todos os filos que nós temos no reino animal. Temos muito mais do que esses. Mas esses 9 são mais didáticos, são aqueles que são mais apresentados para os alunos quando a gente fala de educação básica, ensino médio e até mesmo vestibular. Por isso, são neles que eu me prendi para falar dos principais filos, principais grupos que formam o reino animal. Beleza? Vamos falar de cada um deles só um pouquinho para dar uma ideia geral daquilo que nós chamamos de filos do reino animal. Nessa aula a gente vai falar de 4 dos primeiros filos invertebrados. Vamos falar de poríferos, quinidários, plateumintos e nematelmintos. Então vai ficar um pouquinho grande, apesar de não aprofundar em nenhum deles. E outro detalhe importante. Nesse grupo aqui tem 2 filos, os plateumintos e nematelmintos, que têm seres que causam doenças em humanos. Seres importantíssimos para parasitórias humanas. Só que isso vai ser visto em parasitologia. Aqui estamos preocupados com a taxonomia. Não falaremos de doenças especificamente. Beleza? Vamos seguir? Então, olha só. Aí tem uma árvore filogenética, né, mostrando a evolução dos grupos do reino animal. Primeiro, seres pluricelulares e partindo sempre para uma dicotomia na separação dos seres. Como assim? Os seres pluricelulares que foram da origem animal. Os sem tecidos diferenciados, mas com células especializadas, originaram os poríferos. Os com os tecidos diferenciados deram origem aos outros 8. Aí, em relação aos caras que têm tecido diferenciado, quem tem 2 folhetos embrionários gerou os quinidários. Quem tem 3 gerou os outros seres. Em relação aos triblásticos, 3 folhetos embrionários. Quem não tem cavidade corporal, plateuminto. Com alguma cavidade corporal, todos os outros. Em relação aos que têm celoma, cavidade corporal. Quem tem pseudoceloma, nematelminto. Quem tem celoma real, os outros grupos. Falando dos celomados, dividimos de novo em 2 grupos. Os protostomados e os deuterostomados. Protostomados, blastóporo origina a boca. Deuterostomados, blastóporo origina o ânus. Dentro dos protostomados, separamos os não segmentados, moluscos, e aqueles que têm metameria, corpo segmentado em anéis, anelídeos e artrópodes. 2 segmentados, nova divisão. Quem tem pata articulada é artrópode, quem não tem, anelídeo. Nos deuterostomados, os animais com notocorda são cordados. Os que não têm notocorda são equinodermos. Então, essa árvore filogenética apresenta o início para a gente da classificação por filos no reino animal. Belezinha? Aqui para mostrar para vocês o número de espécies. Apesar de nós, seres humanos, nos acharmos no topo do mundo, os mais importantes, nós fazemos parte do filo dos cordados. E hoje são conhecidas 54 mil espécies dentro do filo dos cordados. O que acaba não sendo tão grande assim o número, se você comparar com outros grupos, por exemplo. São 80 mil integrantes ou espécies conhecidas dentro dos nematelmintos, que são vermes, causam doença. 110 mil moluscos, lulas, mexilhões, ostras, 110 mil espécies. E olha os artrópodes, onde estão os insetos. Olha o tamanho do filo deles. É o maior filo do reino animal, sem dúvida. É o mais relevante filo do reino animal por ter mais espécies conhecidas hoje nos nossos estudos. Tudo bem? Vamos começar com o primeiro dos filos do reino animal, os poríferos. Os poríferos são animais que têm o corpo poroso. O nome corpo poroso já define direto o que são os poríferos. Lembra que eu falei para vocês que lá no início eu coloquei os nomes em latim, porífera, quinidária, e aí vai. Nos filos em si eu vou usar o nome em português, que é o nome mais comum de aparecer para vocês em qualquer tipo de avaliação. Então, poríferos são animais que têm corpo poroso. Por esses poros entra a água circula pelos poros e sai por essa abertura principal aqui em cima. Tá vendo? Essa principal abertura aqui em cima chama-se ósculo. É a saída de água no corpo. Eles parecem vasos, sabe? Vasão mesmo, vaso de porcelana, por exemplo. Tem uma cavidade interna de nome átrio, uma abertura em cima de nome ósculo, e o corpo é cheio de pequenos poros por onde entra água e nutrientes. Esse basicamente é o corpo dos poríferos. Vamos ver aqui em esquema, olha só como é que seria. São células laterais chamadas de porócitos, por onde a água entra, ela circula por uma cavidade interna de nome átrio, e aí sai pela cavidade superior,
de nome ósculo, beleza? Esse é o caminho da água. A água não entra no porífero, não entra na esponja por esse buracão aqui de cima. Ela entra por pequenas perfurações na lateral do organismo e sai pelo orifício superior. Esse é o ciclo da água dentro dos poríferos, tudo bem? Características gerais, ó. Aquela abertura por onde a água sai, de nome ósculo. O átrio. O átrio é a cavidade interna do corpo do porífero. Essa parte de dentro aqui se chama átrio. Mesogleia é a camada gelatinosa presente no corpo deles. São parazoários porque não tem sistemas. E é como não tem sistemas, não apresentam tecidos no corpo. Esse corpo é formado por células especializadas. Não tem celoma, não tem cavidade interna. Mas já você acabou de falar que o átrio é a cavidade. É uma cavidade de passagem de água. Mas quando você vê a parte das células aqui, ó, onde as células estão localizadas, não existe uma cavidade aqui no meio. Eles são acelomados. Também não tem simetria, são assimétricos, certo? Esses caras são todos aquáticos, nós não temos integrantes. É do ambiente terrestre, alguns de água doce, a maioria de água salgada. Como são aquáticos fixos, são sésseis, está aqui, ó, seres de vida fixa, eles são filtradores, eles filtram nutrientes da água para poder se alimentar, certo? São sésseis, como eu falei. Em relação à reprodução, ou fazem reprodução assexuada, um pequeno brotinho nasce da esponja, cai no solo e cresce uma esponja nova, ou reprodução sexuada, liberam gametas na água, que se encontram, se fecundam e geram um novo ser. Beleza? Então, essas são as características gerais dos poríferos. Uma coisa interessante é que eles não têm sistemas, né? Mas têm células especializadas, que fazem funções específicas. Por exemplo, na parte interna do átrio, existem os coanócitos, células flageladas, que batem o flagelo para puxar a água pelos poros do corpo. Os poros da célula, os poros do corpo, também são células, são os porócitos. São células especializadas e deixarem a água passar por aqui. Se você notar, ao lado dos porócitos, tem células que não deixam a água passar. São os pinacócitos, células impermeabilizantes, que não permitem a passagem de água, forçando que a água passe só pelo porócito, puxada pelo movimento flagelar do coanócito, fazendo um fluxo de água. Ó, se você está vendo o desenho da esponja aqui, cada pontinho preto é um poro. Então, o bater do flagelo faz a água ser puxada por esse poro, ela passa pelo átrio e sai pelo ósculo. E nas células laterais da parede do corpo da esponja, o alimento vai ser absorvido quando for necessário. Beleza? Os amebócitos são células de distribuição de substâncias, distribuem substâncias para as outras células. E essas espículas aqui, elas fazem a sustentação da esponja. Podem ser calcárias, podem ser de uma proteína chamada de espongina, mas a função é dar estrutura para ela. Mas, Rangel, parece uma esponja, toda molinha, não sei o quê. Como é que tem sustentação? Tem pouca estrutura. Até a esponja tem estrutura, certo? E a estrutura da esponja do mar é dada por essas espículas aí. O nome esponja do mar é dado porque era um ser vivo que era usado como esponja mesmo. Era colocado, retirado do mar, colocado para secar e usado para banho, por exemplo. Daí vem o nome esponja do mar. São os poríferos, os animais mais simples, até porque é o único grupo que nós vamos estudar de parazoários. Tem outros, mas é o único grupo. E é o único grupo animal que a gente estuda que não tem sistema nervoso. Os animais têm sistema nervoso, menos as esponjas do mar. Belezinha? Aqui estão dois exemplos para mostrar para vocês como o corpo normalmente é tubular, poroso, os poros aqui ficam bem claros, né? Aqui, ó, poros estão para ver bem aqui claramente, por onde a água entra, passa por uma cavidade interna de nome átrio e sai pelo buracão de cima, o ósculo. Beleza? Tranquilinho? Essas são as esponjas do mar. Os quinidários. Quinidários, também conhecidos como selenterados, na verdade foram conhecidos como selenterados, por ser o primeiro grupo animal a apresentar uma cavidade de digestão. Essa cavidade interna de digestão chama-se selêntero. E aí ganharam o nome selenterados, né? Vamos falar um pouquinho desses caras aí? Mas o nome hoje do filo é quinidários mesmo, só para a gente não ter nenhuma confusão com a história. Os selenterados é um nome ultrapassado. Essa foto mostra para vocês um dos quinidários mais famosos, a água-viva. Um ser basicamente tem um corpo formado por água, 90% do organismo é formado por água. Ela também se caracteriza por ter a cavidade interna. Esse ângulo não é o mais favorável, mas essa cavidade daria para você veria essa cavidade na parte um pouquinho mais superior aqui em cima, onde o alimento fica exposto e as enzimas digestórias atuam na digestão dele. E longos tentáculos. Tentáculos esses lotados de células que dão nome que inspira o filo, né? São os quinidoblastos ou quinidócitos. Essas células possuem pequenos flagelos ricos em toxinas que, quando são disparados, dão uma pequena lanhada no corpo da presa,
liberando a substância que queima ou paralisa. E aí o quinidário se aproveita disso para poder se alimentar, certo? Esse aqui é um quinidário de vida móvel, é uma medusa, é uma água-viva, nada com vida móvel. Mas alguns quinidários são de vida fixa. A gente vai falar disso aí, mostrando para vocês. De novo, um esquema geral para representar o corpo, até de um quinidário de vida fixa, um pólipo. Se você notar, tem um pé aqui, ó, tá vendo? Esse cara é de vida fixa, preso ao solo. Tem as camadas de células mais externas. Tem uma cavidade interna de digestão, o celêntero, e os tentáculos. Pela boca ocorre a ingestão do alimento. Essa cavidade mais interna se chama epiderme, e nela estão células que liberam enzimas digestórias. Tá? Desculpa, a epiderme é mais externa. A interna é gastroderme. Na gastroderme, a camada mais interna, onde tem células que liberam enzimas digestórias, tá? Aqui é a gastroderme, ó. Essas células vão liberar enzimas de digestão e essas enzimas digestórias vão digerir o alimento para a boa alimentação do ser. A epiderme é uma camada mais externa, mais de proteção, virada ao meio externo. Existe uma camada intermediária, a mesogleia gelatinosa, né? E células sensitivas presentes no corpo. Esse grupo é o primeiro grupo a apresentar sistema nervoso, por isso células sensitivas aparecem ao longo do organismo, beleza? Características gerais. Os quinidários passam a ter simetria, e a simetria deles é radial. Se você olhar uma água-viva por cima, ou então uma anêmona do mar por cima, você dá para ver que você pode circunscrevê-la. E ao circunscrevê-la, partindo do centro do corpo delas, por raios da circunferência, esses raios são simétricos. Daí a simetria radial. Presença da mesogleia, uma camada que fica entre as duas camadas de células. A mais interna se chama gastroderme, a mais externa a epiderme. São metazoários, surgem sistemas aqui. Que sistemas são esses? Um sistema nervoso real, porém difuso. É um sistema nervoso espalhado, não tem cabeça. A água-viva não tem uma parte, a cabeça dela e o resto é o corpo. Não. O sistema nervoso é espalhado pelo corpo inteiro, por isso difuso. E o sistema digestório é incompleto. Como assim? Tem uma cavidade digestória de nome celêntero, o alimento entra pela boca, vai para o celêntero, é digerido e o que não presta mais é evacuado pela boca. Então o orifício de entrada e de saída é o mesmo, é a boca. Por isso o sistema digestório é incompleto. Mas pelo menos esses caras têm sistemas. São dois sistemas importantíssimos, o nervoso e o digestório. Surgem folhetos embrionários, os poríferos não tinham nem folhetos, por isso que não era nem classificado em nada, não chegava a plástula, então não tem folheto nenhuma de classificação, folheto para classificação. Nos quinidários existem dois folhetos embrionários, endoderme e epiderme. Endoderme e ectoderme. Endoderme e ectoderme, desculpa. Eles não têm cavidade interna. Angela, você acabou de falar que tem uma cavidade digestória. Sim, mas entre as células do corpo é maciço. Não tem uma cavidade entre os tecidos, entre as células, formando uma estrutura onde formam órgãos vitais. O celoma não tem isso. Como eu falei, tem dois sistemas. Podem ter vida fixa, presa ao substrato, são os pólipos, por exemplo, a anêmona do mar, ou podem ter vida móvel, se deslocando pela massa de água, por exemplo, a água-viva. Tá legal? E existem os quinidócitos ou quinidoblastos, que são células com flagelos esses ricos em toxina, que têm substâncias urticantes, tóxicas ou paralisantes. Com elas, a água-viva ataca a sua presa ou até seu predador para tentar se esgueirar do predador e para tentar capturar a presa para poder se alimentar. Essas são as características gerais de todos os quinidários. Legal? Em relação à reprodução, pode ser uma reprodução assexuada do tipo brotamento. Essa aqui é uma hidra, um quinidário de vida fixa, mas tem uma coisa que é super curiosa. Ela consegue se deslocar dando cambalhotas. Ela consegue usar os tentáculos no chão para impulsionar o corpo para frente e se deslocar. Mas quando ela está com a vida fixa, faz a reprodução dela, um pequeno brotinho aparece no corpo dela, esse broto se desenvolve, acaba caindo e originando um novo quinidário, uma nova hidra. Então, uma reprodução assexuada do tipo brotamento. Pode fazer reprodução sexuada também, fecundação. Dentre essas águas-vivas, pode não parecer, mas tem gêneros, tem macho e tem fêmea. Esse macho e fêmea liberam gametas na água, esses gametas se fecundam e daí geram novas águas-vivas, um processo de reprodução sexuada direto, ou o que é muito comum em cair em avaliações para vocês, a metagênese, a alternância de gerações. Os quinidários, eles podem fazer reprodução sexuada em uma fase da vida e assexuada em outra. Geralmente, um quinidário que tem alternância de gerações ou metagênese, ele tem as duas fases de vida nele. Uma fase de medusa, tá aqui, ó,
água-viva macho, água-viva fêmea, as medusas, que se fecundam e geram pólipos, a fase de vida fixa dos quinidários. Pólipo e medusa aparecem em fases de reprodução diferentes. Como assim? Medusas se reproduzem sexuadamente. Medusa macho libera espermatozoide na água, medusa fêmea libera óvulo. Espermatozoide e óvulo se fecundam. Da fecundação dos dois é formada uma larva. Essa larva migra para o solo, fixa no solo e vira um pólipo. Esse pólipo amadurece, vira um pólipo adulto e sofre um processo reprodutivo chamado de estrobilização. Do pólipo são liberadas pequenas medusas novas. Essas medusas jovens vão se desenvolver e dar origem a medusas adultas. Então, a estrobilização feita pelo pólipo é reprodução assexuada. A fecundação feita pelas medusas é reprodução sexuada. No mesmo ciclo de vida, tem uma fase de reprodução sexuada e uma fase de reprodução assexuada. Quando isso acontece, falamos de uma metagênese, super comum de ocorrer com os quinidários. Belezinha? Tudo bem? Aqui estão exemplos de quinidários para vocês. Ó. Uma anêmona do mar, que é um pólipo. Uma água-viva, linda, soltinha. O corpo bem aquoso, como dá para ver. Medusa. Uma caravela portuguesa, que na verdade é uma colônia. Isso pode ocorrer com os quinidários também. A junção de seres em fase embrionária pode gerar um desenvolvimento que gere uma grande colônia, tipo a caravela portuguesa. Essa parte aqui fica para fora da água da caravela, essa parte bem transparente. E pode chegar a 2 metros de comprimento. 2 metros de comprimento. Enquanto esses tentáculos aqui, que ficam dentro da água, podem chegar a 30 metros de comprimento. Como é que consegue ser tão grandão assim, Rangel? É simples. É a junção de vários seres vivos. Como vários seres se juntam para formar um só, consegue um organismo bem maior. Caravela, uma colônia dentro dos quinidários. E aqui nós temos a hidra, aquele que eu falei que se locomove por cambalhota, inclusive com a foto de um brotinho soltando dela. A hidra, que geralmente é um pólipo, né? Apesar de conseguir se deslocar. Então, esses dois são pólipos, e aqui nós temos medusas de vida livre presentes na água. Esses são integrantes, exemplos do filo dos quinidários. Beleza?